Olá, boa tarde, seja bem-vinda, bem-vindo à nossa reflexão de hoje. Hoje eu fiz diferente, eu não tive tempo de preparar nada escrito, porque às vezes eu pego alguns trechos assim da Bíblia, e eu faço as minhas conclusões de determinado trecho que fala comigo, e eu partilho com você. Hoje, simplesmente, eu vou partilhar com você o Salmo 144. Às vezes você pode dizer assim, como eu já vi pessoas falar, que não sabe rezar, não sabe. E é tão simples a gente rezar, orar. É melhor falar orar, né? Oração, orar, oração a Deus. É muito simples, por quê? Porque não é nada muito técnico, não é nada que você tenha que aprender a fazer. É algo que sai do nosso íntimo, do nosso interior. A oração consta de quê? Em que consiste a oração? É no teu agradecimento a Deus. É quando eu recebo alguma coisa de Deus, quando eu peço e quando eu recebo. E nem sempre a gente pede e recebe. Mas a palavra está dizendo assim: pedi e recebereis, buscai e achareis. Então, bate e a porta será aberta. Então, baseado nessa afirmação da palavra de Deus, então você não precisa ter dúvida. Quer dizer, além da gente pedir, a gente tem que ter alguma proposta para Deus também. Qual é a minha proposta? É prometer alguma coisa para Deus? Não. O que Ele quer não é nada. Deus não quer nada meu, nem seu. Ele não quer dinheiro, Ele não quer bens, Ele não quer nada. O que Ele quer meu e seu é um acordo, né? Um comprometimento ou um pacto, é a mesma coisa. Ele quer que a gente esteja comprometido com Ele. Que Deus é uma pessoa, e uma pessoa divina, né? Ele é Deus, e Ele age conosco com simplicidade, mas Deus é um ser todo-poderoso, é um ser que tudo pode. E uma coisa que é bom a gente comentar juntos é que Deus não fez nada para Ele. Ele não criou o mundo para Ele. Ele não criou a natureza para Ele. Ele não nos deu bens pensando em usufruir desses bens para Ele, a mim e a você. O que Deus fez foi para nós. Você já viu aquele pai que vive em função dos filhos? É Deus. Ele vive em função dos filhos. Ele criou a nós, Ele é o nosso Pai, Ele nos criou e nos encheu de tudo que nós precisamos. Ele não nos abandonou. Ele não criou a gente e disse, olha, se vira. Ele criou, nutriu, preparou, educou. Só quem não quer, né? Só quem não quer, não buscou, não aceitou, aí ele também não vai insistir comigo nem com você. A proposta dele é uma proposta desinteressada. Deus não é um Deus interesseiro. Toma lá da cá. Como faz o pessoal que manda na gente aí, que manda no povo, né? Toma lá da cá.
É mais dar cá do que tomar lá. Então é assim que Deus age conosco. E quando a gente pensa em fazer a oração a Deus, é um dever nosso agradecer a Deus. Não só agradecer, mas você sabe e eu sei que há muitas pessoas que têm as suas dúvidas cruéis, se existe Deus até. A pessoa não para nem um pouquinho para pensar um pouco por que é que eu estou nesse mundo. Será que alguém me criou? Será que tudo que foi feito, a natureza, os animais, a vegetação, né? Enfim, a natureza, tudo que no mundo existe, o firmamento, as águas, enfim, tudo que Deus fez, Ele preparou o mundo para nos colocar. Então Ele nos ama infinitamente. Assim, até independente do que somos, Ele nos ama. Só que Ele respeita, porque Ele nos deu inteligência, Ele respeita. Não, Ele não vai nos abordando assim, entregando o que nós precisamos se você não quer. Se eu não quero, se você não quer, nós vamos ficar simplesmente pobres de tudo. Porque Ele nos deu capacidade. Deus nos deu capacidade. Deus nos capacitou para usufruir de tudo que Ele deixou. Agora é assim, uns conseguem muita coisa e outros não conseguem nada. Aí a gente diz, é porque Deus não quis. Mas Deus não separou ninguém, não privilegiou ninguém. Ele não penalizou alguém, quer dizer, aquele lá não vai ter nem o necessário para comer. Eu costumo pensar assim nos meus raciocínios que nós achamos aquilo que nós buscamos. Nós somos responsáveis por aquilo que nós queremos ter. Se nós não fizemos nada, nós não recebemos nada. Não é? Ele já fala lá naquela parábola lá do administrador infiel. Quando ele dá 2 talentos a um, 5 a outro, 2 a outro, deu 1 talento a um, 2 a outro e 5 a outro. O que recebeu um foi guardar. Tive medo. Esse bendito medo que as pessoas têm. Medo de tudo. Não tenhamos medo. Principalmente medo de Deus. E a gente, eu não sei rezar. Bom, não precisa aprender uma oração. É bom ter as orações, mas a oração é aquela que sai do coração, né? Esse agradecimento, esse louvor a Deus, é que nós muitas vezes não sabemos nem o que é louvor, porque há quem às vezes buzina no nosso ouvido, que isso também não existe, também isso aí é bobagem, né? Então a gente diz, mas fala na palavra de Deus que o que mais Deus aceita é o louvor. Então a oração é o louvor de agradecimento, de petição também. Eu costumo pedir bastante a Deus, principalmente sabedoria, coragem, fé, confiança. E os bens que você ou que eu recebemos ou vamos receber é uma consequência do nosso trabalho. Aí ele vai me dizer assim, o que eu te dei? Aí eu gastei tudo. Ah, você gastou tudo.
Então você pegou aquilo que eu te dei, o que eu ia te dar mais, e você desperdiçou. Porque normalmente quando a gente gasta tudo é porque desperdiçou com alguma coisa inútil. Às vezes para prejudicar até a nossa própria saúde. Não tem gente que prejudica com coisas que prejudicam a saúde, drogas, álcool, enfim, tanta coisa, né? Então a gente não tem direito de destruir aquilo que Deus nos deu. Nós não temos esse direito. Porque o que Deus nos deu e o que nós conseguimos, você conseguiu, o que eu possa conseguir, com o trabalho, com o suor do rosto, é uma dádiva de Deus. Então eu não tenho direito de destruir. Não tenho direito. Foi dado por Deus, então eu tenho que zelar. Se Deus me dá um presente, se uma pessoa me dá um presente, eu vou dizer: olha, mas que bonito, eu vou usar e com alegria, zelar do que eu recebi, porque é presente de Deus, então tem que ter maior cuidado com essas coisas. Eu tenho que falar para outras pessoas que ainda não conhecem o nosso Deus, que esse Deus é bom, Ele é poderoso. É que a gente acha que Deus não é uma pessoa muito séria, então a gente age com Deus como se fosse qualquer um. E não é isso. Olha o que essa leitura diz para nós. O salmista diz aqui: ó meu Deus, meu Rei, eu vos glorificarei e bendirei o vosso nome pelos séculos dos séculos. Dia a dia vos bendirei, né? Dia a dia vos bendirei. Dizer bem de Deus, proclamar esse Deus, e levarei o vosso nome eternamente, né? Grande é o Senhor e sumamente louvável, quer dizer, digno de louvor, insondável é a sua grandeza. Quem é que pode medir a grandeza de Deus? Quem é que pode medir a grandeza? É grande, Ele é poderoso, Ele é o Deus único. É que a gente cria um monte de deuses, um monte de ídolos. A gente não sabe falar de Deus, mas pergunta pelo o técnico, pergunta pelo jogador, pergunta por isso, sabe tudo. Ele sabe tudo dos ídolos, do cantor, do ator, sabe tudo. Agora pergunta de Deus. Essas coisas eu não sei muito. Tá. Aí fala assim: política, futebol e religião não se discute, só quando não sabe. Quando sabe, pode discutir, pode falar, para tirar um proveito disso. É insondável a sua grandeza. Cada geração apregou a outra vossas obras. Então nós somos responsáveis de dizer assim: isso aqui é obra de Deus, isso aqui é de Deus, foi Deus quem criou, foi Deus quem fez. Às vezes, me desculpa, mas nem os filhos, às vezes, sabem alguma coisa porque o pai falou, né? Às vezes sabe um pouquinho, aprendeu lá na igreja, ou lá na catequese, quando faz. A gente recebe a instrução, recebe alguma instrução básica, mas os pais não conversam com as crianças, com os filhos sobre Deus, até porque tem um pouco de vergonha, né? Parece que Deus é um ser assim estranho, né?
E é assim que, infelizmente, a gente, em vez de, ao contrário, dizer o nosso Deus é grande, é poderoso, nós dependemos de Deus, nós dependemos. Ele diz assim, insondável a sua grandeza, cada geração apregou a outra as vossas obras e proclama vosso poder. Elas falam do brilho esplendoroso de vossa majestade e publicam as vossas maravilhas. Nós precisamos publicar o que Deus faz de bom. Por que é que tem tanta gente que não crê mais em Deus? A gente fala, o mal do mundo é esse agora. Não é outro senão esse, falta de Deus no coração das pessoas. E por isso muita gente se torna tão mal. A gente vê as maldades do mundo que acontece, né? Porque não conhece Deus, não tem a menor noção do que é isso. Anuncia o formidável poder das vossas obras e narra a vossa grandeza. Proclamo louvor à vossa bondade imensa e clamo a vossa justiça. Meu Deus, quantas vezes nós temos que clamar. Quantas pedradas já tiraram contra nós e Ele me livrou, e Ele nos livrou e nos livra, né? Quantas pedradas para derrubar mesmo, não acertar mesmo aqui na fonte lá para ver se derruba. Mas Deus é maior. Deus é maior e Ele nos socorre. O Senhor é clemente e compassivo. Olha só, clemente, Ele tem dó, piedade de nós. Longânime e cheio de bondade. Ele é bondoso, é um Deus bondoso. O Senhor é bom para com todos. E sua misericórdia se estende a todas as suas obras. Olha aí. Glorifiquem-vos, Senhor, todas as vossas obras, e vos bendigam os vossos fiéis, que eles apregoem a glória de vosso reino e anunciem o vosso poder. Nós temos essa obrigação de anunciar o poder de Deus, porque nós precisamos saber que existe um poder maior, um poder superior. Nós não fazemos aquilo que nós queremos ou pensamos. Nós precisamos fazer aquilo que Deus quer, aquilo que é agradável a Deus. E não aquilo que simplesmente eu decido fazer, eu decido a minha vida, eu quero decidir até a vida dos outros. Não é assim. Para dar a conhecer aos homens a vossa força, o vosso poder e a glória de vosso reino maravilhoso. Vosso reino é um reino eterno. Eterno. O poder eterno. E vosso império subsiste em todas as gerações. Deus é rei. Deus reina. Queiramos ou não, aceitemos ou não, Ele é Deus. E ai de nós quando nós fazemos pouco caso. O Senhor é fiel em suas palavras. Deus é fiel. Então o que Ele nos prometeu, Ele cumpre. Então é preciso que a gente também se comprometa com Deus. Se Deus é tão bom comigo, se a pessoa que está do nosso lado é tão boa comigo, eu vou judiar dessa pessoa? Que é um simples mortal, imagine o poder de Deus. O Senhor é fiel às suas palavras, é santo em tudo que faz. Deus não erra. Deus não erra. O Senhor sustém, segura os que vacilam e soergue os abatidos. Todos os olhos esperançosos se dirigem para vós.
e a seu tempo vós os alimentais. Então Deus está atento às nossas necessidades. Às vezes eu não peço, às vezes, sabe, que não é crítica, mas é assim que nós ignoramos como é que a gente age com Deus. A gente começa a prometer coisas, fazer promessa para Deus, promessa disso, promessa daquilo. E Deus não está interessado nessas bugigangas, não. Deus está interessado em que eu me comprometa. Eu me comprometa com Ele, eu tenho que fazer tudo, né? Superar as minhas fraquezas, o mal que às vezes está dentro de mim, dentro de nós, e dizer assim, olha, eu quero me comprometer com Deus. Porque no momento eu vou falando, até que uma hora acontece. E eu fazer aquilo que Deus quer. Então ele diz assim, basta abrires as mãos para saciares com benevolência todos os viventes. Eu tenho que abrir a mão e esperar, meu Deus. Quem vai pedir vai assim, ó. Com humildade e com as mãos abertas. Com humildade. Agora, o maldito orgulho, essa arrogância, que é terrível, isso é uma destruição, porque ela impede a graça de Deus chegar até nós. O Senhor é justo em seus caminhos e santo em tudo que Ele faz. O Senhor se aproxima dos que o invocam. Tem coisa melhor do que isso? Eu estou invocando o nome de Deus e Ele simplesmente se aproxima. Porque eu estou pedindo com fé, meu Deus, o que é que eu faço? Vem em meu socorro. Aí de momento Deus está vindo, o que era problema não é mais, o que estava quebrado Ele vai consertar, a minha coragem, a minha força, Ele nos refaz assim imediatamente. Então ele diz assim, o Senhor se aproxima dos que o invocam, daqueles que o invocam com sinceridade. Está vendo por que eu falo? Porque eu não estou falando nada de mim mesmo. Estou falando do que está escrito aqui. Nós precisamos ter sinceridade com Deus. Às vezes a gente é tão relaxado em prometer as coisas, em jurar falso. E com Deus, você acha que Deus não sabe quando a gente está falando uma abobrinha? Sabe? Então eu preciso ser sério com Deus. E Ele, com certeza, Ele vai agir poderosamente. Ele satisfará o desejo dos que o temem. Olha, isso aqui é promessa de Deus, não é qualquer um que está falando. É promessa da palavra de Deus. Ouvirá seus clamores e os salvará. Então é isso. Não precisamos mais nada. O que vem a mais é acréscimo. E esse acréscimo que você, que veio, que eu precisamos, os nossos bens, bens, quer dizer, nós precisamos do nosso alimento, de uma casa para morar, de um carro para andar, de uma bicicleta, qualquer coisa que nós precisamos. Ele dá tudo para a gente. Agora é preciso que eu respeite o que Ele me dá e não jogar fora. Não joguemos fora aquilo que Deus nos dá. Mas vai dizer, fulano é assim, ó. Não, é que não é só meu, isso aqui é meu e de Deus. Faz parte de um compromisso que eu fiz com Deus e não destruir aquilo que temos nas mãos. E é assim que eu queria partilhar isso com você hoje, porque é uma conversa que nós temos, né? Eu vou pedir para você passar esse Salmo 144 para alguma pessoa amiga, porque é muita coisa boa para a gente aprender de Deus, né?
Então eu desejo uma boa tarde para você, que Deus abençoe você e que sejamos fiéis e humildes também com Deus, né? Com Deus e com as pessoas com quem precisamos ser também, né? Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.